Duarte diz Conversas de Biberon. Bem-vindos ao Conversas de Biberon. Este é um projeto muito especial que eu sonhei e que tenho muita intenção, e eu espero que este projeto possa fazer algum sentido na tua vida e que te possa ajudar neste caminho maravilhoso que é a parentalidade. Para isso, hoje eu tenho uma convidada muito especial, a minha querida amiga Bárbara Risso, que é facilitadora de parentalidade consciente, e nós hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é este mundo da parentalidade consciente. Para começarmos, eu queria saber como é que surgiu este mundo da parentalidade consciente na tua vida. Primeiro que tudo, olá. Obrigada por este convite também muito especial, por este projeto incrível que tu estás a desenvolver e que é tão importante para todos nós. Então, olha, a parentalidade em primeiro lugar, não é? Porque veio precisamente de uma forma muito tradicional com a maternidade e com o facto de ter sido mãe, de ter também tido um pós-parto bastante atribulado e fora bem daquilo de que eram as minhas expectativas. E depois é à boleia destes acontecimentos e de tudo o que ocorre posteriormente a isso, que surge a parentalidade consciente e surge no dia em que começo efetivamente a ler o livro da Mia, a Michaela Owen, conhecida por, pelo menos quem está no mundo da parentalidade, pela já ouviu Mia. Certamente falar da Mia, e é quando eu leio o livro dela, o Educar com Mindfulness, pela primeira vez, que começa algo dentro de mim a ressoar muito forte, e aquilo fazia mesmo muito sentido, e apesar de eu ter ainda um filho, portanto, numa idade, ele tinha 1 ano, foi nesta fase que me deparei com o livro dela, e foi tudo a partir daí. Depois eu, desde esse dia, nunca mais Fizeste as formações, não é? Fizeste as formações com ela. Tirei as 2 E como é que foi certificações esse entrar nessa formação? Foi... não tenho muitas palavras para descrever, porque mudou mesmo a minha vida, este contacto com a parentalidade consciente. Porque a parentalidade consciente e principalmente as certificações, falando mesmo especificamente as certificações da Mia, são um curso de desenvolvimento pessoal, basicamente. Sim. Muito intenso, muito, sabes, se tu te entregas àquilo, realmente tu vais desconstruir uma série de questões e de situações dentro de ti que não têm a ver com o facto de estares a ser mãe. Ser mãe é como que, para mim, foi como que um gatilho, um despertar daquilo que eu tinha para resolver dentro de mim. Yeah. E então eu vejo muito, e as certificações foram isso, foi incrível. Tanto a primeira como a segunda, depois profissional. É incrível, sim, foi muito bom. Olha, e então, desconstruindo aqui um bocadinho esta questão da parentalidade consciente, hoje em dia nós íamos falar de parentalidade e temos parentalidade consciente, parentalidade compositiva. O que é este mundo da parentalidade consciente? O que é que há aqui que nós podemos então desmistificar e desconstruir efetivamente o que é a parentalidade consciente? Olha, nós falamos, como tu disseste, e muito bem, existe a parentalidade consciente, a parentalidade positiva, a parentalidade respeitosa, neurocompatível, portanto, falamos aqui de uma série de várias vertentes, não é? Da parentalidade, e é uma coisa muito que a Mia diz desde a primeira certificação e que eu concordo totalmente, que é a questão de um dia nós podermos falar apenas de parentalidade e não termos que definir ou pôr um nome à frente, não é? Em que se respeita as crianças de tal forma que não seja necessário falar em corrente nenhuma específica, não é? Esse é o sonho da Mia e de todas as pessoas que acho que trabalham com ela e que se entregam a este mundo da parentalidade. Depois, olha, eu gosto muito de ver a parentalidade consciente como uma viagem. É uma viagem que nós decidimos fazer a qualquer momento. Portanto, eu posso fazer a viagem, como eu falei há bocado, é um curso de desenvolvimento pessoal. Alguém que não tenha um filho pode fazer essa viagem, pode decidir fazer esse caminho. Eu gostava muito de ter iniciado esse caminho antes de ser mãe. Mas pronto, as coisas acontecem quando tem que acontecer. É verdade, é um clichê, mas é verdade.
Mas, portanto, isto é um mundo que realmente nós podemos iniciar a qualquer momento, mas a certeza não é o momento em que nós vamos iniciar, a certeza é que ele não vai ter fim. Não é? Isto não é algo que tenha fim, não é? É um desenvolvimento e um conhecimento que tu vais ter e essa prática. Ninguém pratica parentalidade consciente a 100%, não é? Ou seja, que parentalidade for, não é? Portanto... É nesse sentido de que a viagem não vai acabar. Ela vai começar quando tu quiseres, vai começar se te fizer sentido e nunca mais vai terminar. E olha, eu acho que há muito a ideia de que quando nós nos focamos na questão da parentalidade e aqui desconstruir também um bocadinho a intenção deste podcast, não é? É que nós nos focamos muito... na questão da criança, é sempre tudo muito direcionado para a criança e muitas vezes esquecemos que o processo tem que começar em nós enquanto pais, não é? Na questão de, ok, que tipo de pai é que eu quero ser? Que tipo de pai? E isso é muito mais profundo do que uma simples educação que nós queremos efetivamente dar aos nossos filhos, não é? É muito mais do que eu quero fazer algo para resultar nele. A transformação tem que começar em nós. Sim. Como é que nós, enquanto pais... podemos ter esta consciência de que a parentalidade consciente, pensando aqui nesta vertente, pode mudar em nós. Esta questão surge muito pelo aquilo que eu penso, que quando nós temos a chegada de um filho, a primeira coisa que a gente começa a pensar é: e que nome vamos dar? E qual é o melhor ovinho para de segurança para o meu filho, não é? Todo aquele mundo. Sim. E tenho que ir vê-lo, qual é a melhor banheira e a mais respeitosa. Tudo muito prático, não é? Tudo muito prático. Questões práticas. É verdade. Sim, ou seja, nós vivemos a parentalidade ou a maternidade. Eu gosto de falar de parentalidade porque eu acho que faz muito sentido desfocar só da mãe, porque isto é um mundo que eu acho que faz sentido nós, enquanto família, vivermos, não é? E incluir não é só, mesmo toda a parentalidade não é só mãe e pai. Família. Não os é? avós, os tios, isso vejo muito no sentido de estás em contacto com uma criança com regularidade, és importante para uma criança, então estás a praticar parentalidade. Exato. A parentalidade não se resume ao pai e à mãe. Exatamente. E eu acho que isso é um fator mesmo importante de nós salientarmos, que é todos nós podemos viver este conceito de parentalidade consciente, não é? Sim, mas tu tocaste num ponto muito importante, Rafaela, que é a questão da nossa própria transformação. E como eu disse há pouco, estamos a falar aqui de desenvolvimento pessoal, não é? Daquilo que é o nosso desenvolvimento individual. E então é muito difícil e a parte se calhar mais desafiante é que realmente tudo isto começa com o nosso bem-estar emocional. E nós termos consciência de que o nosso bem-estar emocional é crucial neste processo, é fundamental e faz parte dessa viagem. E é muito difícil nós, repara uma coisa, um pai que esteja, ou uma mãe, ou um tio, ou um avô, whatever, que esteja altamente assoberbado, não tem os mesmos recursos que um pai que não se sente tão assoberbado, não é? E ambos, se nós pensarmos numa perspectiva muito racional, eles estão a fazer o melhor que podem, cada um com os recursos que têm. Mas eles não têm os mesmos recursos, não é? Eu, se estiver regulada, eu não tenho os mesmos recursos do que se eu estiver descontrolada, cansada, exausta, não é? E é um bocadinho por aí. Mas é tipo uma chave importantíssima aqui na parentalidade consciente, que é o nosso bem-estar emocional, como uma peça fundamental. E só para terminar aqui a questão desta primeira abordagem, de incentivar muito os pais a poderem refletir sobre estas coisas, mesmo antes da chegada do filho, não é? Poderem ter uma conversa de como é que nós vamos querer ser enquanto pais, Sim. Qual é a nossa intenção enquanto pais. E eu gostava de pegar aqui num ponto, que é, muitas das vezes nós estamos muito agarrados àquilo que nós já vivemos, não é? Da nossa questão de, mas eu sempre fiz assim, sempre fizeram assim comigo. E é perceber que nós podemos desaprender e fazer de forma diferente. Nós não temos que dar uma continuidade àquilo que foi vivido connosco e que podemos efetivamente fazer as coisas de uma forma diferente e de serem intencionais na forma como nós vamos querer criar aqui uma... Eu gosto até de utilizar a palavra conexão com os nossos filhos, mais até do que só educação, porque eu acho que isto é muito mais do que apenas uma forma de educar, não é? Sim.
Olha, eu vi uma frase, espero agora não deturpar a integridade da frase, de uma amiga muito especial também da parentalidade consciente, a Filipa, que tu também conheces, e ela publicou algo como: se não vens de uma família feliz, faz com que uma família feliz venha de ti. Aí eu ontem li essa frase e pensei, já tinha lido algo, Algumas mas vezes. aquela fez mesmo muito sentido. E realmente o que tu falas é esse desaprender que é fundamental, porque nós falamos, eu tenho que ir aprender sobre isso, tenho que ir ler, tenho que ir saber, e às vezes as pessoas ficam muito, às vezes até chocadas quando eu digo, pois, mas isto é muito mais sobre desaprender. Como assim desaprender? E este desaprender está relacionado com o questionar. Questionarmos as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos comportamentos, e pensarmos, porque acontece muitas vezes mesmo, vários conflitos que nós temos, e às vezes nós apercebemos, ok, eu estou a fazer isto com base numa crença que não está minimamente alinhada com a minha intenção e sequer com a minha necessidade, e neste caso com a do meu filho. Ou seja, e tu desconstruindo e questionando estas questões, tu até podes dizer, não, isto realmente faz sentido, faz todo o sentido, mas pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão mesmo familiar. Portanto, aqui não há muito o certo e o errado, entendes? É o nós questionarmos se aquilo faz sentido para nós, não é? Hoje em dia falamos de tudo e mais alguma coisa, não é? E aqui nos episódios do teu podcast tu foste tocar em assuntos fundamentais e que são os assuntos mais falados e mais tocados, o sono, portanto, a alimentação, tudo isso, não é? Mas eu acho que a parentalidade consciente encaixa em tudo. Porquê? Porque a parentalidade consciente te vai à intenção, à tua verdadeira intenção. Percebes? E o que nós fazemos muitas vezes é que nos entupimos de informação e depois esquecemos-nos deste desaprender, de parar, respirar e alinharmos-nos com aquilo que nós queremos. E às vezes até nos esquecemos, estamos tão em piloto automático e é tão assim que se faz, não é? Que às vezes até nos esquecemos de... Mas isto faz sentido para mim, ó. Às vezes nem sequer pensamos se aquilo efetivamente faz sentido para a nossa família, fazer daquela maneira. A quantidade de pessoas que sofre com isso, que sofre porque faz, porque leu, porque viu, porque é o melhor, porque para a criança é que é o melhor, porque... E se calhar nunca teve a consciência de... Epá, eu nunca parei para pensar se efetivamente isto está alinhado com aquilo que é a nossa intenção enquanto família, enquanto que é a nossa necessidade. E falando aqui um bocadinho nesta questão, eu gostava que nós pudéssemos falar um bocadinho sobre os valores da parentalidade consciente, que há alguns assim chave que nós podemos desconstruir um bocadinho. Sim, olha, assim o primeiro, e que eu própria, quando me deparei aqui com a parentalidade consciente, tive alguma dificuldade em compreender, em perceber, não é? Porque, bem, o padrão não era bem aquele, que é o igual valor. E para mim é dos mais importantes, se é que posso dizer isto, mas para mim é mesmo muito relevante e é aquele que eu gosto muito de expor, porque vai de encontro àquilo que nós estávamos a falar. O que acontece muitas vezes é que ou nós estamos num foco total na necessidade da criança e esquecemos-nos completamente de nós, e também acontece o inverso, nós estarmos muito focados na nossa necessidade e não conseguimos ver a necessidade da criança. Mas aqui o que nos diz o igual valor é que as necessidades da criança, as necessidades, as emoções, têm exatamente o mesmo valor que o adulto e vice-versa. E isto não significa que, imagina, que a criança possa fazer tudo o que quer. Exato. Ou que, compreendes, simplesmente significa que ela vai ser respeitada. Assim como é respeitado um adulto. Exatamente, assim como é respeitado um adulto. Da mesma forma. Vamos ter em consideração e vamos respeitar as necessidades da criança. E este equilíbrio, e obviamente que muitas vezes não é possível, e isto na prática, isto claro. Aqui é tudo muito bonito, mas na prática as coisas às vezes não... É um treino. Que às vezes é uma balança. E não é isso, é que tu às vezes não, muitas vezes, muitas, não consegues satisfazer as duas necessidades em simultâneo. Ok? Mas só o facto de teres consciência que a tua necessidade é aquela, que a necessidade da criança é aquela, acabas depois por conseguir, se calhar, aí pensar melhor na estratégia a utilizar. E há uma coisa muito importante, que é
que se me perguntassem assim, tu falaste há pouco da educação, não é? A educação traz-nos aqui muito, a mim traz muito, temos de educar a criança, e nós gostamos muito de trocar temos de educar a criança para termos de criar uma relação sólida e saudável com a criança. E isto, eu acho que pode aqui realmente nos dar uma perspectiva diferente, porque nós às vezes estamos tão focados na questão de educar, no papel de mãe, no papel de pai, que achamos que é o melhor, teoricamente, porque vimos nas redes sociais, porque aquela pessoa de quem nós gostamos defende aquilo, e nós estamos ali tão embrenhados num papel que às vezes muito abstrato. Nem sequer é o nosso, super abstrato, não tem nada a ver connosco. Exato. Não está minimamente alinhado com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós sentimos, às vezes com os nossos valores. E é muito isto, sabes? É nós percebermos que a solução para muitos desafios que existem na parentalidade é a relação. E é esse muito o nosso foco também aqui. Tu tocaste num ponto só que eu queria mesmo dar assim algum destaque, que para mim, enquanto mãe, é muito importante e é quase um exercício que eu tenho que fazer comigo mesma, que é: as necessidades do meu filho são tão importantes como as minhas, não é? E nós, enquanto pais, muitas das vezes eu acho que nós temos pela dinâmica e por nós queremos suprir tantas as necessidades dos nossos filhos, muitas vezes acabamos por nos esquecer das nossas, não é? Tipo, olha, eu estou exausta, e o meu filho está super agitado, está a fazer uma grande birra por o que quer que seja, e nós muitas das vezes não temos aquela... Eu tive que fazer já esse exercício de eu preciso de me regular, porque eu também tenho que estar bem, não é? Então, não é focar tudo na criança, do tipo, eu não quero saber de mim, eu depois resolvo-me. Não, nós temos que nos alinhar, não é? Enquanto mães, enquanto pais, no sentido de... Já me aconteceu uma vez, o meu filho estar no momento em que eu estava exausto, ele estava muito desregulado, estávamos os dois muito desregulados, e eu tive que o deixar no momento na sala, estava tudo controlado, eu tive que ir à casa de banho durante uns segundos, respirar fundo, regular-me, conectar-me comigo para poder ir abordar o meu filho. E nós ganharmos esta consciência não é mais do que nós resolvemos uma questão com o nosso filho. Nós começámos por haver alguma coisa também connosco inicialmente, não é? E não é por isso, não é por tu te quereres regular primeiro ou por tu também queres estar bem, que tu estás muito pelo contrário, a descartar. A defraudar. Não, muito pelo não contrário. É? E como eu é que acho tu podes que ensinar o teu filho a regular-se se ele não... se tu não te consegues regular, não é? Eu acho que isto é uma máxima para toda a gente. Mas eu sinto que às vezes existe muito este receio, não é? Nós, enquanto pais, queremos tanto suprir as necessidades dos nossos filhos que nos esquecemos muitas vezes das nossas. E vice-versa, não é? Então isto tem que ser... Quando eu há bocado falei na questão disto de ser uma balança, é no sentido que às vezes vai ter que haver um pratinho mais em cima, outras vezes vai ter que haver um pratinho mais em baixo, mas é a questão da nossa consciência. E eu, quando falo na parentalidade consciente, porque também é um assunto que me faz muito sentido, não é? Eu costumo dizer que isto não são... fórmulas mágicas que se dá, não é? Não, que isto não são todo. Técnicas, olha, faz assim, vais ter este resultado. De todo. E eu gosto mesmo de utilizar esta frase que é: quando isto faz sentido, isto é uma tomada de uma consciência e de uma transformação que tem de começar em ti, porque depois é simplesmente algo que tu estás nos momentos e tu conectas-te e não te sentes empoderada? Eu sinto um empoderamento enorme. É o que eu sinto muitas vezes. Sim. Quando o meu filho, por exemplo, não é? A capacidade de tu saberes que estás por exemplo, o meu filho está numa situação dessas, não é? Pronto, também como deves imaginar, não é? Faz parte, é esperado que isso aconteça. O meu filho está numa situação em que está completamente desregulado, e tu saberes que... Primeiro, há aqui uma coisa muito importante, e por acaso agora surgiu aqui no meu pensamento também, que é: a parentalidade consciente tem muita base científica. Portanto, toda ela é construída com muita base científica. Ou seja, nós não juntamos aqui ideias aleatórias, bonitas, que fazem sentido e que soam bem, para falar sobre isto, não é? Isto foi construído de uma forma com muita base científica, não é? E tu saberes, não é? Quando tu estás, pelo menos a mim, comigo isso resulta, quando o meu filho está completamente desregulado, a bater com as pernas, a bater com tudo, ali num sofrimento, numa frustração, o tu teres a consciência de respirar e perceber: isto faz parte.
é esperado que isto aconteça. Isto é saudável, ok? E depois então utilizar os recursos de conexão, dependendo também no estado em que ele está, claro. E depois cada pessoa conhece o seu filho, por isso é como tu dizias, não existem e fórmulas mágicas, duvidem, porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula universal para nada, eu não acredito em fórmulas universais. E, portanto, isto é realmente um ganho de consciência total. Não tem a ver com mesinhas e com soluções infalíveis. Mesmo. De todo. Voltando aqui um bocadinho à questão dos valores, temos mais aqui 3 valores que nós podíamos falar um bocadinho. O respeito pela integridade. Sim. O que é este do respeito pela integridade? Olha, o respeito pela integridade, tal como o nome nos diz, não é? É um respeito pelas necessidades emocionais e físicas da criança. Sim, da criança. É muito importante referir que dizer não é ferir a integridade da criança. E os nãos são precisos. Os nãos são essenciais, não é? Os limites é o que baliza a criança no mundo, não é? Quer dizer, uma criança sem limites é uma criança, já mais à frente vamos poder falar um bocadinho melhor dos limites, mas os limites são essenciais, não é? Portanto, esta distinção, porque eu sinto isto muito e eu de certeza que vou repetir isto mais na nossa conversa, porque é uma coisa que eu sou bastante repetitiva, que é a questão de a parentalidade consciente não tem absolutamente nada de permissivo e muitas vezes é confundido com permissividade, com deixar a criança fazer tudo, e não podia estar mais ao lado e mais desalinhado com aquilo que é a realidade da parentalidade consciente. E é nesse sentido que o não fere a integridade, ok? É um respeito pela integridade física e emocional da criança. Ter esta consciência. Muitas das vezes utilizo os valores para numa situação muito rápida, obviamente que estou a falar aqui já de um nível, não é? Claro. De consciência em que penso, ok, muitas vezes estou, não sei, não é bem nas situações, nas situações eu não tenho a capacidade, eu próprio não tenho a capacidade de ter esse raciocínio tão longo, não é? Mas muitas vezes quando estou a pensar sobre alguma coisa que aconteceu entre mim e o meu filho, eu tento pensar se eu pus em prática os valores. Percebe-se? E não meto sempre. Eu não respeito sempre a integridade do meu filho. Não me digas que falhas. Sim. Que choque. Sim, muito. Estou a brincar, ainda esta semana eu perdi totalmente o controlo com o meu filho. Nós estamos aqui a brincar, mas eu acho que é mesmo importante nós normalizarmos que nós não vamos... Eu gostava de um dia ser, mas eu tenho a plena consciência que eu vou falhar, e faz parte, não é? Nós enquanto pais, e só porque nós estamos alinhados, temos a consciência, sabemos, nós vamos falhar, e nós estarmos resolvidos com isso também é um passo muito importante para nós. Estava a falar a palavra, mas para nós temos a consciência de que não é por tu teres falhado uma vez que está tudo perdido. Nós somos seres, nós continuamos a ser um ser individual, eu tenho muito essa não necessidade, é? porque quando falamos destes temas e quando eu falo disto, mesmo em contexto de amigos e tudo, não é? Sinto um bocadinho aquilo, olha, és perfeita, fazes tudo bem. Não tem absolutamente nada a ver com isto. E é mesmo muito importante deixar isto bastante claro. Não tem a ver com fazer sempre bem. Como eu te estava a dizer, esta semana eu realmente... perdi, né? Fiquei sem capacidade de me regular e falei muito alto com o Simão, eu gritei bastante com o Simão. E a questão não é o que tu fazes nesse momento, não é? Aquilo aconteceu porque realmente os meus recursos estavam muito débeis. E porque tinhas necessidades. Tivemos uma noite péssima, estava sozinha com o Simão de manhã, a rotina da manhã é bastante desafiante, quem tem filhos certamente sabe do que falo, não é? Ou seja, estávamos os dois completamente cansados, exaustos, e não consegui. Mas aqui eu acho que realmente o segredo, se é que posso dizer assim, é que o que tu fazes a seguir com isso, sabes? O que tu fazes a seguir com aquilo que aconteceu. E o depois saberes pedir desculpa ao teu filho, porque mais uma vez eu ao pedir desculpa não estou a validar determinada atitude que ele possa ter tido, não é? Eu simplesmente estou a responsabilizar-me, e agora entramos aqui no outro valor importantíssimo, que é a responsabilidade pessoal. Eu estou-me a responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas emoções e pelas minhas necessidades. Eu sou responsável por elas.
não é o meu filho que é responsável pelas minhas necessidades. Eu não me saltou a tampa porque o meu filho teve determinado comportamento. Saltou-me a tampa porque aquilo teve um impacto diferente do que habitualmente costuma ter em mim. E tu também passares ao teu filho esta responsabilidade, não é? A questão de nós não responsabilizarmos os nossos filhos pelas nossas emoções, não é? Eu fiquei triste porque tu me fizeste determinada coisa, é algo que é mesmo muito importante e que não tem mesmo nada a ver, lá está, com esta questão da permissividade. Tem a ver só com o respeito realmente pela... E esta responsabilidade pessoal, por exemplo, nós com as crianças, elas nascem com uma capacidade inata e com uma vontade de terem responsabilidade. E tu que tens um filho com uma diferença mínima do meu, tu sabes isso, já te percebeste isso perfeitamente. Eles não só gostam de ter responsabilidade, como eles se sentem importantes, eles sentem-se reconhecidos, eles sentem que fazem parte de um todo, sabes? E nós muitas vezes, eles nascem com esta capacidade inata, como muitas outras, que as crianças nascem e que depois nós sociedade, acabamos por lhes retirar. E isto é muito importante. Nós podemos, por exemplo, se calhar desde uma idade muito, muito precoce, darmos responsabilidades como pôr a roupa no cesto, como inseri-los comerem sozinhos na dinâmica da casa, não é? Eles incluí-los, sim, que são parte é uma estratégia ótima para pôr em prática aqui a responsabilidade pessoal. Nós podermos, através do exemplo, como eu disse, mas também aqui darmos efetivamente alguma responsabilidade, pôr a mesa, sei lá, uma série de questões. Pôs os talheres tortos. E aí sim, ok, epá, há pessoas que realmente isso afeta e é uma necessidade, ok, então se calhar não vamos pôr a mesa, lá está, não vamos incluir essa estratégia e essa tarefa aqui na responsabilidade pessoal, vamos incluir outra coisa que seja mais confortável para mim, mas estou só a dar sugestões exemplos, daquilo que nós podemos muitas fazer. vezes dar responsabilidade e que, como estamos tão desconectados em piloto automático, acabamos por não conseguir, não é? Porque às vezes queremos, ainda ontem nós falávamos sobre isso, que era queremos que os nossos filhos nos escutem, mas nós não paramos para os escutar, andamos em tenho que ir fazer isto, tenho que ir fazer o jantar, tenho que ir preparar toma a um pequeno malta. almoço quieto, mas tu andas com a caneca do leite e do café atrás enquanto estás a fazer tudo em casa, mas tu queres que ele tome um pequeno almoço quieto, Isso não é? é muito pouco coerente. E nós aqui acho que podíamos aproveitar para falar na questão da autenticidade, que é no sentido de um bocadinho de que nós temos mesmo que nos lembrar que nós somos um espelho, não é? Ou seja, as crianças vão muito estar... Se nós estamos a fazer uma coisa e a dizer o contrário, não é? É um completo desalinhamento. E nós temos que ter muito essa consciência que nós não podemos pedir ao nosso filho, olha, respira, fica aí tranquilo, podes comer sossegado, se nós depois andamos, enquanto estamos a dizer isto, frenéticas, e o lanche da escola, e os sapatos, e o casaco, e não sei o quê. E André, tu já fizeste não sei o quê, André, temos que ir fazer não sei o quê, André, arrumaste o carro. Sim, ou seja, às vezes, se nós pensarmos de fora, quase que é uma situação, entre aspas, ridícula, não é? No sentido que... dá vontade de rir, não isso acontece tanta vez. Nós pensamos, ok, nós estamos a dizer à nossa criança para estar super coisa, mas nós depois estamos em stress. Que muitas das vezes nós estamos nesse momento e nem nos estamos a perceber da forma como... Isso acontece muito bem com saber esperar. Tu tens de saber esperar, Simão. Sim, mas tu estás estressada porque o frango ainda não está pronto no forno, porque tens assim... São poucos os adultos que sabem esperar, não é verdade? Não é? E nós exigimos que as crianças saibam estar ali sossegadas, quietas, esperar pelo momento certo para fazer coisa. Nós estamos-nos a rir de situações, efetivamente... que acontecem. E que acontecem connosco. E que nós, no momento, nem temos essa consciência. Claro que sim. Mas é pensar que, efetivamente, uma das coisas que mais me tranquiliza enquanto mãe e que eu acho mais importante na questão da partilha é nós percebermos que não somos só nós, sabes? Que não acontece só na nossa casa. E eu acho que isso é uma coisa mesmo... A realidade partilhada, não é? Sim. Isso é uma necessidade que eu descobri aqui também, como muitas que descobri aqui com a parentalidade consciente, e que a realidade partilhada é realmente
uma confirmação, às vezes que não estás louca, ou Yeah. que não és uma mamãe, ou que, ok, tipo, isso é... É mesmo importante. É mesmo importante, É sim, mesmo sim, importante. sim. E eu sempre E a que nossa posso- amizade nasceu daí. É verdade, a nossa amizade nasceu É daí, verdade. é verdade. É verdade. De pequenas partilhas que eu ia Sim. fazendo no meu Instagram. E em também que nasceu da íamos- autenticidade. ou É não? verdade, é verdade. Tu tocaste e que é mesmo muito, muito importante. Que eu ia voltar a esse ponto, para nós desconstruirmos só o que é um bocadinho este valor. Olha, a autenticidade é uma pedra no sapato, muitas vezes para quem se depara com este mundo e que já tem um background, né, de lidar com filhos e que, sei lá, que já se depara com... Há pessoas que se deparam com a parentalidade consciente, já os filhos são adolescentes, adultos, não é? E obviamente que imagina, numa situação em que a criança, ou o adolescente, ou o adulto, whatever, que já está habituado a um determinado padrão, a um determinado tipo de comportamento, se tu chegas do nada e começas a pôr em prática coisas que aprendeste e que leste e que tudo mais, isto normalmente não vai resultar. Portanto, tem que ser... E aqui entra muito esta autenticidade, esta relação de carinho, de harmonia, e que é importante referir uma coisa que é, ela pode existir tanto em momentos de harmonia como em momentos de conflito. Eu posso ser autêntica em momentos de conflito, assertiva, sem, por exemplo, ir contra a integridade do meu filho, ou seja, esta autenticidade ser... Porque eles parecem ter um sensor para a autenticidade. Yeah. Eu sempre... Eles sentem quando alguma coisa não está alinhada. Isto não é a Mas minha que eles mãe. sentem mesmo, exato. É verdade. E nesse sentido a autenticidade dá-nos aqui um bocadinho também o que eu disse há pouco de nós nos focarmos imenso em ser aquela mãe, em ser aquele pai que lemos nos livros e que... E onde é que fica a autenticidade no meio disto tudo? Não, a autenticidade é a solução nestas questões. Sermos autênticos com aquilo que nós queremos, precisamos e desejamos para a relação. É muito importante. É mesmo importante. E eu acho que nós podemos pegar aqui numa outra questão que eu acho mesmo muito importante e que nós, nas nossas conversas, enquanto amigas também, é um tema que nós nos relembramos e desconstruímos, que é aqui a questão da autoestima. Que a autoestima tem um poder incrível na nossa vida, tanto para o bom como para o mau, não é? E eu gostava muito que nós pudéssemos aqui desconstruir a importância de uma autoestima saudável. Olha, em relação à autoestima, tu sabes, a título pessoal, que é algo mesmo muito... que ressoa muito em mim e que tem um papel muito importante. E eu apercebo-me da importância da autoestima comigo, não é? Quando em várias situações me apercebo que ela me escapa, não é? Ou que ela não é... em algumas situações que ela me limita. E há uma frase, algo como... A forma como nós comunicamos com os nossos filhos, com a criança, torna-se no futuro um bocadinho a sua voz interior. E eu acho que todos os que nós, as duas, e as pessoas que nos estão a ouvir, conhecem certamente a sua voz interior. E a voz interior não é nada mais, nada menos como aquela voz que nos descreve a nós mesmos. Como é que nós somos, o que é que somos capazes, o que é que não somos capazes, e eu acho que só aí, eu só quando penso nisto, é mesmo algo que é muito importante e que me faz mesmo muito sentido, porque define muito daquilo que é o nosso, e nós falamos muito disto assim, e nós gostamos muito dessa expressão, que é o sistema imunitário social. A autoestima é o nosso sistema imunitário social. E sem ele tudo se torna um bocadinho mais desafiante. E portanto eu olho para esta autoestima, como a base. E eu acho que se tivesse mesmo que escolher a base da parentalidade consciente, na minha ótica, era a autoestima. A autoestima é aquilo que nos vai fazer ir à guerra e percebes, e solucionarmos as questões e vivermos connosco após uma situação de conflito, uma situação em que não fomos capazes de cumprir determinada coisa, e isso vai nos acompanhar a vida toda. E como é que tu achas que nós, enquanto pais, podemos ser aqui muito intencionais na forma como trabalhamos a autoestima com as nossas crianças?
Olha, primeiro eu acho que uma coisa que eu senti efetivamente foi quando percebi que tinha alguma influência na autoestima do meu filho e tinha consciência da minha falta de autoestima, eu pensei assim, meu Deus, eu não vou ser capaz, isto está um peso de uma responsabilidade brutal, então, mas eu realmente eu vou ter influência nisso. Isso a mim deu-me, de um lado, desconforto e medo, e do outro deu-me aquela, a sério, eu posso mesmo fazer alguma coisa para contribuir para isso, para algo que é tão importante. E eu acho que estes dois, sabes, este balanço entre, ok, isto é uma grande responsabilidade, mas ok, isto é uma honra. Tempo, exatamente. Isto é um privilégio, poder ter esta capacidade de influenciar o meu filho e o futuro do meu filho e a forma como ele se vai ver e a forma, percebes? Isso é muito transformador. Olha, e quando nós temos, por exemplo, uma situação em que nós temos que falar um bocadinho sobre... olha, aliás, desconstruindo aqui, como é que nós podemos avaliar que o nosso filho efetivamente tem uma boa autoestima? Dando aqui um exemplo muito prático. Ok. Imagina, isso é realmente complicado de responder. E eu, antes de responder, vou só começar aqui uma questão muito importante, que nós temos muito o hábito, enquanto sociedade, culturalmente, de focar a educação na autoconfiança. E há aqui uma diferença muito importante entre autoconfiança e autoestima. Tu podes ser altamente confiante a jogar à bola e podes não ser nada confiante a jogar basquete. E a autoestima, ou seja, é algo muito, sabes, que está relacionado com o feedback, com aquilo que acontece exteriormente, sabes, é algo exterior. E a autoestima não, a autoestima é algo que vem de dentro, é algo que independentemente daquilo que aconteça, e que tu conheces o teu valor. Exatamente. E tu saberes quem tu és e o valor que tu tens, não é? Perante aquilo que tu és e não perante aquilo que tu fazes. Não, e é conheceres as tuas qualidades, os teus defeitos. Não gosto desta palavra, mas pronto, os teus defeitos, as tuas qualidades, a forma como tu ages, ou seja, a forma como tu lidas com este bolo define aqui um bocadinho o teu nível de autoestima, não é? Tu aceitares, tu te conheceres, mas tu saberes que, e agora respondendo à tua pergunta diretamente, numa questão aqui, por exemplo, num contexto de futebol, não é? Ou de qualquer desporto, mas vou dar aqui o exemplo do futebol, imagina, o meu filho tem uma situação desafiante no futebol, não é? Num jogo. Ele está mesmo muito triste, mas há aqui uma grande diferença entre ele perceber que ele está triste, mas ele consegue perceber que aquilo não tem a ver com a pessoa dele, sabes? Com o valor dele. Com o valor dele. Ele distinguir essa questão de o teu valor e o teu desempenho. Percebes? Uma coisa... E não há problema nenhum em a criança ficar triste e frustrada. Claro que não. Não é? Claro e isso que é muito importante, que é, não é para a criança ficar triste e frustrada que ela tem uma autoestima má, não. Não tem nada a ver com isso, não é? Não é esse o ponto. E eu acho que isto é muito importante aqui de salientar essa questão. Não existe pessoa que não sinta medo, frustração, não é? Todas as emoções possíveis e imaginárias, boas e más. Portanto, quanto mais nós normalizarmos aqui a parte da emoção, validar a emoção, e como eu disse há pouco, nós podemos validar a emoção e não fazer exatamente aquilo que a criança quer. Mas aqui só ainda é na questão do exemplo claro. Que eu estava a dar do futebol. A criança... e isto acontece muito, por exemplo, imagina, o nosso filho faz um jogo incrível, marca o gol da vitória, vamos imaginar, e nós estamos ali, boa filho, marcaste um gol, e há ali um foco gigante no resultado final. E a minha pergunta é, como é que nós depois, pensando aqui um bocadinho de forma mais consciente, conseguimos só ver ali um foco muito no resultado, quando esse resultado não aparecer, como é que nós vamos agir? Sabes, é muito... e isto é um trabalho que eu faço já e que é mesmo difícil para mim, porque mesmo quando estou a brincar com ele, às vezes lembro-me destas coisas. Estou aqui a focar se a bola entra, não é? Na baliza, se estou a jogar a bola com ele, a bola entrou, a bola não entrou, e há o foco no golo. E às vezes o André até brinca comigo, porque eu começo a dizer, boa filha, eu já vi que tu meteste o pé para trás, remataste, tiveste que te concentrar, e o André começa...
Sério. Mas percebes, às vezes, quando me lembro disto, penso, é muito importante nós, e isto é uma ferramenta e uma estratégia para nós trabalharmos esta autoestima, nós explicarmos ao nosso filho que o que importa mesmo é o processo. Claro que toda a gente gosta de marcar o gol da vitória. E não está em causa isso, não está em causa nós até celebrarmos essas questões. Como é óbvio, não é? Eu acho fora que de isso questão, também... para mim, não celebrar um gol do meu filho um dia se ele jogar na bola. Isso não me dá fora de questão. Mas é haver aqui também um peso muito grande do processo. Percebes? Porque depois o que acontece aqui é que quando um dia alguma coisa corre mal, como é que tu vais fazer? É como se tu hoje estás a dizer muito superficialmente tu és maravilhoso, não é? Ou tu portaste bem, tu portaste bem. Isto vem sempre aqui um portar mal ao lado, não é? Portanto, há aqui uma linha muito ténue. É muito neste sentido que nós gostamos também de aqui acompanhar o processo e validar o processo, porque isto também ajuda muito aqui nesta questão da autoestima tão importante. Olha, nós já falámos aqui um bocadinho sobre isto, mas eu gostava que nós pudéssemos falar um bocadinho, nós já fomos falando de várias coisas, mas na questão aqui do comportamento e da necessidade da criança, não é? Tu já falaste na questão do desejo versus a necessidade, que não é por a criança ter uma necessidade que nós temos que cumprir um desejo. O meu filho pode estar com uma necessidade de fome e ele estar-me a pedir um gelado. E eu... Já nem precisavas de mim para este episódio, Rachel, tu já sabes. Não sei, eu preciso de ti. Muita gente precisa de ti. Mas é que é mesmo isso, é mesmo Mas não isso, é, ou seja... Esse desejo versus a necessidade, sim. Como é que nós, enquanto pais, conseguimos ter este detetive no sentido de... Ok, eu tenho que estar alinhada e perceber as necessidades do meu filho, mas não é por isso que eu tenho que realizar todos os desejos, que podemos também realizar, de vez em quando, não é? Sim. Mas há uma distinção clara entre desejo e necessidade. Como tu estavas a dizer, e muito bem, a criança pode estar a fazer uma birra, com todos os aspas, porque também não aprecio muito esta palavra, mas é a forma de comunicar que nós temos mais simples. Mais simples. E de chegar às pessoas. E... está a fazer uma birra porque quer muito um gelado, não é? E está ali na hora de quase em cima do almoço ou do jantar e eu não quero dar o gelado. Nesse caso, a criança deseja o gelado, mas a criança muito provavelmente tem uma necessidade, poderá ter uma necessidade, isto é só um exemplo, uma necessidade de comer. Portanto, é este alinhamento entre, ok filho, tu querias mesmo um gelado, portanto eu vou confirmar e respeitar aquilo que a criança quer. Não dizer, disparate, agora queres um gelado a esta hora, mas tu estás bem, agora um gelado, já te disse que não é não e acabou, não, conversa. Enquanto podemos ter uma abordagem como, olha, eu percebo que tu queres mesmo esse gelado e que te apeteça mesmo comer um gelado. Mas nós estamos quase a comer, está quase na hora do almoço, podemos esperar só mais um bocadinho e vamos comer, mas estamos a validar. Obviamente que eu não estou a dizer que se fizermos esta frase, todas as crianças nos vão dizer sim, mamã, então não vamos comer os gelado e vamos almoçar. Estou muito feliz. Bem. Exato, não é assim que funciona. Mas, ou seja, é nós sempre... validarmos, ok, tu querias mesmo esse gelado, eu percebo, adoro gelado também. Então e se nós fôssemos almoçar, vens ajudar a mãe a acabar o almoço, nós almoçamos e a seguir vamos comer um gelado no parque. Os dois. Era mesmo importante para mim que tu estivesses aqui comigo, porque às vezes também pode ser, por exemplo, uma necessidade de conexão, a criança querer atenção, depois pode ser um mundo, não é? E tu falaste aqui, do detetive. Exatamente, e aqui o detetive de nós enquanto pais... andarmos com a lupa. Sim, e de estarmos atentos para já eu acho que isto se constrói muito ou não se deixa tanto apagar, porque nós, quando os nossos filhos são muito pequeninos, não é? Nós temos muito esta coisa, estamos sempre em cima deles, estamos sempre muito focados nas necessidades. Será que tem cocô? Será que tem fome? Tem fome? E nós estamos ali, assoberbados, a tentar responder a todas as necessidades da criança e tentar perceber. E à medida que eles vão crescendo e que vão se tornando, de certa forma, mais independentes ou com outras questões que não dependem, às vezes desafiam e metem em causa muito. Nós acabamos muitas das vezes por nos esquecer de perceber, porque efetivamente, se calhar, o meu filho está a ter um comportamento derivado de muitas outras questões que ele tem lá para trás que às vezes não é propriamente aquele comportamento que está a existir naquele momento, é o resultado de alguma coisa e que não ele é só tem o resultado, é o alarme. Okay? O comportamento é como que
um ponto de partida para algo que nós podemos descobrir, para esse tal detetive que nós temos dentro de nós. E o que acontece muitas vezes é que nós focamos-nos, estamos ali focados no comportamento, aquele comportamento terrível que o meu filho está a fazer e que me está a desafiar imenso, e às vezes respirar e perceber, ok, não, ele está a ter este comportamento porque ele tem uma necessidade por trás deste comportamento. E é depois essa descoberta que vai nos ajudar depois então a comunicar com o nosso filho, a dizer-lhe, ok, eu percebo que tu estejas a comportar de determinada maneira, mas não vai ser possível a mãe dar-te isso, e vamos arranjar aqui outra forma juntos de perceber. E é muito esta questão. E nós, quando nos focamos, é que perdemos ainda uma coisa muito importante, que é muita informação. Nós, quando ficamos ali vidrados, isso aconteceu-me totalmente com a questão do sono, que é um desafio muito grande que eu tenho com o Simão, e que temos enquanto família. Sempre foi um desafio, é o nosso maior desafio enquanto pais, acho eu, um dos maiores. E eu agora, fazendo uma análise e relembrando alguns momentos que ocorreram na nossa vida, eu percebo que eu tinha um foco total no comportamento. Eu não estava a olhar para a necessidade. Eu só queria mudar aquele comportamento. Eu estava desesperada, não é? Porquê? Porque estava sem recurso, eu não dormia, não é? Ou seja, isto é um exemplo para mim em que na minha vida eu não tive essa capacidade e que eu tenho a certeza que se eu tivesse tido esses recursos e essa capacidade, as coisas poderiam ter sido um bocadinho diferentes. E por isso é que nós conseguimos fazer sempre ok, ele está-se a comportar assim, mas o que é que ele precisa, efetivamente, não é? E ninguém melhor que os pais para descobrir, os cuidadores, os educadores que estão com as crianças todos os dias para conseguir descobrir. Pegando aqui um bocadinho no exemplo do gelado e da forma como nós abordamos a questão aos nossos filhos, eu acho que é muito importante aqui a parte também da comunicação, não é? Que nós podemos ter os nossos filhos neste momento, mas se nós comunicarmos com eles completamente desalinhados com aquilo que a gente quer transmitir, sim, o resultado também não vai ser o esperado, não é? Então, qual é aqui a importância de nós termos uma comunicação consciente quando abordamos os nossos filhos, quando falamos com eles? Ou seja, qual é a importância, efetivamente, da comunicação com os nossos filhos? Olha, a comunicação é às vezes a diferença entre estás de um lado e estás do outro. E uma comunicação consciente é efetivamente tal como o nome nos diz, não é? É comunicarmos de uma forma consciente aquilo que pretendemos comunicar, e para isto nós precisamos, claro, de estar alinhados, de estar regulados, de estar presentes, e tudo isto às vezes é muito, 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 muito desafiante. E aqui comunicar não significa, mais uma vez, não é? Tal repetitividade, mas não significa dar à criança o que ela quer, fazer o que ela quer, simplesmente é respeitarmos o que eles nos estão a dizer, aquilo que fazemos a seguir, vem a seguir. É a seguir, entendes? Mas eu primeiro valido. Eu costumo dizer muitas vezes, quando alguém me fala, mas eu não sei o que é de fazer, o que é que eu hei de fazer, eu também não sei o que é que tu has de fazer, mas uma dica que para mim pelo menos foi muito importante é quando tu estás numa situação e não sabes mesmo o que fazer, pronto, se tiveres a oportunidade de respirar 2 vezes ou 3 e te regulares, respira, claro. Mas uma coisa a termos em mente é sempre validar aquilo que a criança sente. Aquilo que a criança sente não é um disparate. Compreendes? E depois, a partir daí, valido, dou voz à criança, tal como eu tenho voz, a criança também tem voz, e a seguir logo decido o que fazer. Porque se nós falarmos até numa idade bastante avançada, nós somos os únicos que temos esse poder. Porque a criança não tem a capacidade para discernir, eu agora vou comunicar de forma consciente, vou respirar, não tem essa capacidade. Então, se nós temos essa capacidade do nosso lado, nós é que podemos realmente aqui... E mais uma vez ser o exemplo, não é? Ou seja, sempre, deles verem em nós algo que nós falamos com eles, sim, e transmitimos isso, e somos, sim, coerentes com aquilo que nós estamos a Sim, não adianta muito tu pedires algo ao teu filho, como nós dizíamos há pouco, não é? Quer dizer, tu queres que o teu filho seja respeitoso ou te respeite a ti, convém respeitá-lo, não é? Porque, ou imagina, não se trata mal os amigos na escola e depois estamos num dia mau e falamos mal com a senhora do supermercado. Claro. Percebes? É tentar ao máximo ver... Daí aquilo que eu disse no início, que é isto começa mais em nós, isto é mais sobre nós. Isto começa totalmente... É muito mais sobre nós do que propriamente sobre... Porque
eu costumo dizer muitas vezes isto, que é a ganho desta consciência é uma transformação que começa em nós e que terá um resultado nos nossos filhos. É como se fosse algo Sim, que nós... uma continuação, Sim, não é? não é? E eu digo... E eles, se calhar, não terem os mesmos desafios que nós temos, vão ter outros, Claro, certamente. Mas, pelo menos, conseguirmos aqui fazer esta questão. E, esse autoconhecimento é super importante aqui na comunicação. Na comunicação é muito importante tu teres consciência das tuas necessidades, dos teus limites, importantíssimo, e esse autoconhecimento dá-te também a capacidade de tu saberes como é que podes gerir aqui a comunicação tão importante com o teu filho. Mesmo. E tocando aqui na questão dos limites, eu acho também que é mesmo importante. Nós temos aqui este lembrete de que não é por nós estarmos atentos às necessidades dos nossos filhos, não é por nós queremos respeitar aquilo que a criança sente e acolher as emoções que a criança sente, falar sobre aquilo que a criança está a sentir. Eu vejo que estás mesmo triste, eu percebo, ou seja, nós conseguimos validar aquilo que a criança está a sentir, mas isso não implica que não hajam limites, e os limites são mesmo importantes para estabelecer com uma criança, cruciais. e até para connosco mesmos, não é? Claro. Nós temos que ter limites connosco. Este é o meu limite e daqui não Tens de passas. conhecer os teus limites também. Isso é também uma viagem de autodescoberta, não é? Tu descobriste também quais são os teus, para poderes também encaminhar o teu filho. E aqui os limites vêm realmente confirmar que, mais uma vez, a parentalidade consciente, como muitas vezes eu sei que é conhecida como uma parentalidade muito permissiva, e aqui vem realmente explicar-nos diretamente porque é que não tem nada a ver com permissividade. Estes limites são muito importantes até para a criança saber, sabes? Claro. Percebes? Como é como um mapa mundo, não é? A criança saber quais são os limites, porque eles próprios são, mais uma vez, têm uma capacidade inata de demonstrar os limites deles. E nós temos uma capacidade E abafá-los. não, de ignorar essa capacidade, de tropar essa capacidade e de dizer à criança que ela não sabe os limites, os seus limites, e que nós é que vamos ensinar. E é aqui que também há uma grande diferença, porque tu tens, por exemplo, tens os limites gerais, que é uns limites mais na ótica da comunidade em que eles estão inseridos, Claro. da escola, Fazem parte, tem do que clube existir. desportivo, da casa dos avós, não é? Os sítios em que eles estão inseridos são mas nem esses são assim tão óbvios, não é? Porque tu vais a uma cultura, Claro. acontece uma coisa, vais para outra cultura completamente diferente e nem é suposto a mesma coisa, portanto, e eles têm acesso a tudo, ou seja, eles próprios conseguem perceber que nada é assim tão, com facilidade, conseguem perceber que nada é assim tão linear. Então é importante mesmo falar dos limites gerais, os limites da nossa, olha, quais são os limites da nossa casa, da nossa família. E depois, a título individual, que são então, esses são cruciais, não é? Os limites individuais de cada um, que esses sim são aqueles que te guiam, que te mostram para onde é que tu podes ir, para onde é que tu queres ir. E aqui passa muito por respeitar estes limites da criança, e nós também fazermos aqui um trabalho de descoberta, de autodescoberta, e percebermos quais são os nossos limites também e podermos trabalhar aqui esta questão, mas não há parentalidade consciente sem limites. Yeah. Olha, nós estamos mesmo quase a terminar. Sério? Sim. Ficavas aqui mais 3 horas, não ficavas? No mínimo. Nós estamos mesmo quase a terminar. Mas se quiserem ouvir mais a Bárbara, ela tem um projeto incrível que é a Riso Incondicional, onde ela fala muito sobre bebezinho. isto. Não interessa. Está a começar. Sim, e é. estou e só é a dizer que é bebezinho. Não faz mal. E a Bárbara tem muito para dizer e muito para partilhar, por isso, se quiserem segui-la, é o Riso Incondicional. Mas eu gostava muito de reforçar aqui uma coisa que para mim é mesmo muito importante. Enquanto mãe. O meu filho ainda só tem 2 anos, mas a verdade é que eu, olhando para trás, houve coisas que efetivamente eu fiz, ou determinadas coisas que eu fiz, que lá está, que foram do background que eu tinha, que foi daquilo que eu vivi, e nós gostamos muito de uma frase que é nós fizemos o melhor que nós sabíamos, não é? E mesmo para um pai que esteja a começar esta caminhada e que diga mas eu já fiz tantos disparates, ou eu já fiz as coisas de forma tão diferente, já não vale a pena, ou e agora eu fiz tudo errado.
fizeste o melhor que tu sabes, não é? E nós temos que também que resolver essa culpa que nós trazemos, que está tudo bem nós nos sentirmos tristes com coisas. Nós não deixamos de ser humanos, e eu gosto muito de reforçar esta questão, que é nós não deixamos de ser pessoas com emoções e que sentem. Mas olha, tu fizeste o melhor que tu sabes, ainda bem que tu despertaste. Naquele momento, com aqueles recursos que tu tinhas, tu fizeste o melhor que tu podias. Ninguém deseja mal aos filhos, Claro. né? Ninguém, ou seja, nós, mesmo quando usamos estratégias que estão completamente desalinhadas, por exemplo, quando me deparo com pessoas que realmente utilizam algumas estratégias com as quais efetivamente Não te o identificas? respeito pela integridade, por exemplo, não está minimamente presente, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquele avô, aquela educadora está a fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Esta premissa realmente dá-nos aqui, e não é só isso, e está a fazer, ou seja, está a ter um comportamento porque tem uma necessidade por trás também. E esta desconstrução, e nós quando falamos em necessidades acabamos aqui por nos colocar todos no mesmo patamar. E aqui não há a tua necessidade é melhor que a minha, isso não existe, não é? Claro, Até as necessidades são universais. Então é mesmo muito importante essa questão de nós fazemos o melhor que podemos a cada momento com os recursos que temos. Se podemos efetivamente fazer ainda melhor e ganhar outros recursos, podemos. E está nas nossas mãos. E é aí que está a diferença. Pegando um bocadinho nisso, o que é que tu podias recomendar a um pai que está a descobrir esta questão da parentalidade, ou está a ver esta questão da parentalidade, algum tipo de exercício, alguma coisa que pudesse fazer para lhe dar algum tipo de ferramenta para ele começar pelo menos o processo de reflexão sobre estas questões? Olha, é muito difícil, o ponto de partida quando tu entras neste mundo pode ser vários, e eu não consigo responder essa pergunta de forma clara, porque se temos X pessoas a ouvir-nos, todas essas pessoas precisam de coisas diferentes. Claro. Não é só precisam de coisas diferentes, eu para chegar a elas, se calhar a estratégia seria diferente, mas algo que é muito importante e que é como que um guia na parentalidade consciente são as nossas intenções enquanto pais. E muitas vezes o que acontece é que nós estamos a utilizar uma determinada estratégia que não está a resultar, e muitas vezes é porque essa estratégia não está alinhada com a nossa intenção. Não é? Eu tenho a intenção de que, mais uma vez, o meu filho me respeite, que ele seja uma pessoa respeitosa, que respeite o outro. Ok, então, e esta estratégia que eu estou a utilizar ensina respeito, tem esse valor presente, entendes? E às vezes percebemos, não, como é que eu... Então, mas a minha intenção é aquela e eu afinal estou a fazer uma coisa que vai completamente ao lado da minha intenção. Portanto, aquilo que e nós depois vamos deixar aqui nos recursos, não sei se é assim que posso dizer, do podcast. Um exercício que eu roubei do livro da Mia, que nos ajuda aqui a guiar-nos nesta questão das intenções, e termos as nossas intenções definidas. Foi dos primeiros exercícios que eu fiz na primeira certificação. Parece uma coisa altamente simples, se calhar, mas não. E muitas das vezes faz sentido nós primeiro pensarmos em valores termos os nossos valores enquanto pessoa, porque obviamente que provavelmente eu e tu vamos ter alguns valores em comum, eu, tu, o João, temos valores em comum, mas há uns que há aqueles que sabes que tu ouves e isto é indiscutível para mim, isto não é negociável. Sim. Então são esses valores que depois também te podem ajudar a desconstruir a questão da intenção, sabes? Este valor é mesmo importante. Então a minha intenção como pai é fomentar determinada coisa. Então quais são as melhores estratégias para... Se tu falares com um facilitador de parentalidade consciente, é isso precisamente. Eu estou a fazer o certo, isto é certo. Já me perguntaram várias vezes, então mas qual é... O que é certo? O que é certo? Nesta situação, o que é que eu posso fazer? E eu disse, eu não sei. Depende da tua intenção. Diz-me a tua intenção e juntos podemos desconstruir aqui, se calhar, uma estratégia alinhada com a tua intenção. E depois tudo acontece a partir daí. Olha, chegamos ao fim. Obrigada. Obrigada. Mas não podemos acabar sem eu te fazer uma pergunta, que é, eu acredito mesmo que a definição de um pai, de uma mãe incrível, é aquele que dá o seu melhor diariamente. Para ti, qual é a definição de uma mãe, de um pai incrível? 1 segundo. 1 segundo? Não consigo. Olha, como nós dissemos, é
a questão de todos nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos, não é? E todos amamos os nossos filhos e todos queremos o melhor para os nossos filhos. Portanto, eu acho que somos todos pais e mães incríveis. Simplesmente, o que eu gostava era que as pessoas percebessem que podem ser ainda mais incríveis e que podemos todos juntos ser ainda mais incríveis e caminharmos no sentido de uma sociedade mais equilibrada, mais feliz, mais infeliz, porque uma coisa inclui a outra, e estar tudo bem, respeitar-nos, e eu acredito mesmo que este é um caminho para nós construirmos um mundo melhor. Portanto, somos todos pais e mães incríveis. É mesmo aquilo que eu acho. Boa, obrigada. Obrigada, Rafaela. Terminámos assim o primeiro episódio deste podcast Conversas de Biberon. Espero mesmo que tenham gostado e que nos possam continuar a ouvir. Este podcast tem mesmo o propósito de trazer sentido à vossa vida e espero que possa ressoar em vocês assim como ressoa diariamente em nós. Obrigada.